Agora que nós já implementamos a nossa primeira página com formulário e com Panel Grid, eu vou mostrar para vocês um outro componente muito usado e aproveitar para mostrar a questão de import de outros namespaces. Normalmente com o componente hSelectOnMenu, que nós já vimos, que nós inclusive fechamos ele aqui com essa barra, mas é muito comum com esse componente nós usarmos internamente a ele um componente chamado selectItem. Então eu vou desfazer essa barra aqui para que eu possa justamente poder depois gerar aqui a tag final do selectOnMenu. Então, conforme vocês podem ver, em vez de eu abrir uma tag e fechar ela, eu posso também usar essa forma resumida colocando só um barra. Esse barra significa, na verdade, barra h:/output label. Mas isso eu uso quando, por exemplo, eu não quero aninhar tags ou coisas do tipo. Dentro desse selectOnMenu, agora eu vou mostrar para vocês que eu posso usar a tag do namespace F, que também é do Java Server Face. Eu tenho uma tag chamada selectItem, ou selectItem, se você preferir. E dentro dessa tag, o que eu vou permitir é incluir cada uma das opções de seleção dentro do meu menu suspenso. Então, eu vou colocar aqui o selectItem e vamos começar com alguns atributos que nós vamos discutir no decorrer das aulas. Eu vou começar com o item label. Vamos começar lá com alguns pronomes de tratamento. Vou deixar um vazio, depois para a gente discutir essas questões. Vou dar um item value, que é um outro atributo que eu tenho. Esse primeiro caso aqui, eu vou deixar tudo vazio. Eu vou criar um outro selectItem, só que o item, vamos colocar aqui item label. Eu vou criar vários com item value. Como eu vou criar vários, deixa eu aproveitar aqui. Vou dar um Ctrl C. Acho que já está bom aqui. Então o primeiro eu vou deixar propositalmente vazio. O segundo aqui eu vou colocar, por exemplo, o pronome de tratamento Mr. E o valor para ele poderia ser tudo em maiúsculo, para a gente conseguir inclusive diferenciar depois o que é o label, o que é esse value. Vamos colocar também, além do Mr., vamos colocar Mrs. E vamos deixar em maiúsculo também, para podermos diferenciar. Vamos criar um Miss. Para o seu valor, vamos colocar tudo em maiúsculo. Vamos colocar mais um para mestre, talvez. Para master. Vamos criar mais um ainda. Deixa eu ver. Tem um para doctor aqui. Tem um para doctor. E vamos colocar em maiúsculo também doctor. Eu posso colocar clicar com o botão direito, mandar formatar para fazer o alinhamento das minhas tags. E observe que o alinhamento é muito importante, né, para eu poder entender a estrutura. Repare que as minhas tags de item de seleção estão são alinhadas com o meu menu. Já podemos dar uma olhada aqui para ver como que está ficando. Vou dar um reload. Na hora que eu clico aqui, observe que os itens já são exibidos automaticamente para mim. A implantação foi feita normalmente. Nós vamos explicar um pouquinho depois, mas eu já vou aproveitar aqui, depois do meu menu, o meu terceiro elemento do meu grid. O primeiro elemento foi o meu label, o segundo elemento foi o meu menu. O meu terceiro elemento do meu grid vai ser uma área que eu vou deixar reservado, por exemplo, quando eu tiver um erro de conversão. Suponha que eu tenho um campo do tipo que espera uma idade numérica, eu digito essa idade por extenso, por exemplo. Eu poderia exibir uma mensagem que esse tipo de dado é inválido. Eu vou deixar a terceira coluna do meu panel grid para essas possíveis mensagens. Então depois nós vamos discutir melhor, mas eu já vou aproveitar e vou criar uma tag aqui, também muito usado, chamado message, e vou, no seu atributo for, eu vou coincidir com o atributo for e id usados nos outros componentes, mas depois nós vamos discutir isso melhor. Por enquanto eu vou só deixar assim, para nós podermos
fechar uma linha do nosso grid. Então ali no nosso grid vai ter na primeira coluna um label, na segunda coluna um menu e na terceira coluna vai ficar disponível para mensagens para o usuário.